A Marvel Studios fez algo que ninguém estava à espera, e quando digo ninguém, era ninguém mesmo. Como já deve saber, por esta altura, o MCU vai contar com o regresso do Robert Downey Jr., mas desta vez no lado dos maus da fita. Nada mais, nada menos que o formidável Dr. Doom. Eu tenho uma teoria de como eles o podem apresentar no MCU, e tudo anda à volta dos Fantastic Four. I am Iron Man. You underestimate my power! Hello there. Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o PM, e a Marvel volta a arrebentar mais uma vez com a internet. Por causa do anúncio que eles fizeram na mais recente edição da Comic Con San Diego, que é a maior do mundo. A Marvel Studios anunciou os próximos filmes dos Vingadores, sendo que o culminado da saga do multiverso já sabíamos que iria ser o Secret Wars. Contudo, em relação ao quinto filme, a Marvel cortou as ligações com o Kang e vai fazer agora a introdução de um dos melhores personagens presentes nas páginas das suas bandas desenhadas. Para os fãs de longa data das cómics, já era mais que sabido que o fim do multiverso teria de terminar com o Dr. Doom, e até havia bastantes fancasts quem seria o ator que os fãs queriam ver a dar vida no grande ecrã. Desde Nikolaj Aldo, de Game of Thrones, até o ator que representou o Oppenheimer no ano passado, o Cillian Murphy, que também era uma das minhas opções favoritas. O certo é que a Marvel Studios surpreendeu literalmente toda a gente ao anunciar que o ator escolhido para o papel é o próprio Iron Man na saga do infinito, o Robert Downey Jr. Para vos confessar, a minha reação inicial à escolha do Robert Downey para este papel de Dr. Doom não foi propriamente a melhor. Não porque o ator é mau ou que duvido do papelão que ele pode fazer encarnando a personagem, mas sim para o que implica para todo o enredo nos últimos 15 anos do MCU. É certo que existem várias maneiras de apresentar o Victor Von Doom no universo, contudo, o que mais temo é que ele seja apresentado apenas como uma variante do Iron Man que virou um bad guy na timeline dele. Porque isto também acontece em algumas bandas desenhadas, principalmente o Arif. Porque uma coisa que temos noção é que a maneira mais fácil de eles explicarem e que a Marvel tem feito nos últimos projetos é dizer que eles são apenas de outro universo e arrumam assim o caso, sem elaborar muitas coisas e nós temos que aceitar e mais nada. Pois bem, tentando ver o lado positivo da coisa, existem algumas histórias nas bandas desenhadas onde isto já aconteceu. O Iron Man torna-se uma versão do Dr. Doom e vice-versa. E é nessas que vamos focar para já, para dar contexto à teoria que vou falar mais à frente. Há uma série da banda desenhada intitulada Infamous Iron Man, que envolve tanto o Iron Man como o Dr. Doom, como os seus protagonistas principais. Nesta série, que foi lançada em 2016 pela Marvel Comics, o Victor Von Doom assume o manto do Iron Man após os eventos da saga Civil War 2, isto quando o Tony Stark está em coma. O Dr. Doom tenta redimir-se e provar que pode ser um herói ao usar a tecnologia e o legado do Stark para combater o mal. Caso esta banda desenhada fosse, de certo modo, adaptada para o MCU, a história aqui não encaixa perfeitamente, mas há elementos que podemos adaptar. Visto que na linha temporal sagrada ainda não temos um Dr. Doom, e tendo em conta que o Iron Man também já morreu, o que podemos aplicar aqui era o multiverso, e fazer as coisas o mais fácil possível, trazendo uma versão do Tony Stark de outra timeline, e fazendo-se passar na Terra 616, que eles insistem que é a nossa, que na realidade o MCU é a Terra com 6.9, que a 616 é das bandas desenhadas. Com esta nova apresentação do Stark, podíamos ter a revelação a meio do filme de que ele é na verdade o Victor Von Doom da outra timeline, e assim tentar conquistar o planeta e futuramente o multiverso. Contudo, não gosto muito desta ideia, porque para além de super banal, também estragaria, de certo modo, o sacrifício do Iron Man contra o Thanos, e simplesmente não podemos aceitar isso, não é? No caso da segunda banda desenhada, é a edição 22 do What If, lançada em 1980, intitulada What If Dr. Doom Has Become a Hero, onde explora uma realidade alternativa onde o Victor Von Doom, em vez de se tornar o vilão, conhecido como o Dr. Destino para os meus amigos brasileiros, nesse universo ele transforma-se num herói. A história explora uma realidade alternativa onde o Victor Von Doom nunca se transforma no temido Dr. Doom. Em vez de seguir o caminho da vingança e do poder, o Dr. Doom evita o acidente que lhe desfigurou o rosto e decide usar a sua inteligência e habilidade para fazer o bem. Mas é aqui nesta ideia que eu quero pegar para o que podemos ver agora na apresentação no MCU. Como acho que todos concordamos nisto, a versão que o MCU vai apresentar do Dr. Doom vai ter que ser fora da Sacred Timeline, não é? Onde morreu o Tony Stark. E é aqui que entram os Fantastic Four. No próximo ano vamos receber um novo filme do Quarteto Fantástico e esse filme vai decorrer numa realidade alternativa no multiverso da Marvel. Como nos foi descrito até agora sobre o filme, este vai decorrer nos anos 60, num universo alternativo, mas não serão como os anos 60 que nós conhecemos, e sim os anos 60 mais futuristas, com a tecnologia a atingir pontos altos nessa altura, em vez do que nós vimos na nossa timeline. Também sabemos que o vilão desse filme será o Galactus, que é um Celestial que precisa de devorar a energia dos planetas para se manter vivo. E isto é um ponto importante no que diz respeito ao Dr. Doom, sendo que fará a ligação direta com o que vai acontecer no Secret Wars. Porque na banda desenhada do Secret Wars, a mais recente de 2015, não a que saiu nos anos 80, são distintas, o Dr. Doom consegue derrotar o Galactus com a ajuda dos poderes dos Beyonders, que são seres quase omnipotentes nas bandas desenhadas. E com esse poder e a ajuda da Molecula Man, ele criou um novo planeta chamado Battle World, cujo é composto pelos restos dos multiversos destruídos. E como nos foi apresentado na saga do multiverso até aqui, nós temos a noção que o multiverso está a morrer aos poucos e já tivemos várias incursões.
tanto no Doctor Strange como no The Marvels e na mais recente Deadpool e Wolverine, o que leva, por consequência, à destruição de tudo o que é conhecido. Nessa BD, os únicos que sabem disso até ao momento são o Dr. Doom e o Mr. Fantastic. Se de facto introduzimos o Dr. Doom do Robert Downey Jr. no meio deste universo dos Fantastic Four, a história ganha desde logo mais peso. Ainda para mais, já nos foi anunciado que os Fantastic Four vão estar em ambos os filmes dos Vingadores, tanto em Doomsday como Secret Wars. E se de facto o Robert Downey Jr. estivesse presente nesse universo, ele podia se apresentar não como uma figura já elaborada desse mesmo universo, mas sim como um aprendiz do Reed Richards, que será interpretado por Pedro Pascal, assim como acontece com a origem do Dr. Doom na banda desenhada. Deste modo, seria a introdução do personagem no filme e no universo. Mas a teoria que tenho em mente não envolve apresentar o Victor Von Doom no filme dos Fantastic Four, já com a idade de Robert Downey Jr., mas sim uma versão mais nova, algo que fosse apenas uma referência para o futuro filme dos Vingadores. Ainda para mais, o ponto de interesse, e abrindo aqui um parênteses, o realizador do filme dos Fantastic Four foi questionado durante a Comic Con de San Diego se o Robert Downey Jr. estava presente no filme. Ele apenas respondeu que não podia falar sobre isso. Sabemos a este ponto que isto não significa propriamente nada, mas também é algo que ele não descartou completamente. O que acredito sinceramente é que pelo menos vamos ver uma aparição do Dr. Doom nesse filme, nem que não seja nos pós-créditos, preparando terreno para os Avengers. Algo similar ao que vimos do Thanos fazer durante a saga do infinito. Fine. I'll do it myself. No que diz respeito ao filme em si, acho que vamos ver uma versão do Quarteto Fantástico que não vai conseguir impedir o Galactus ao tentarem derrotar este Celestial, e vão acabar por causar uma incursão do seu universo, o que os acabará por trazer para o 616 que é o nosso, talvez através até do Phantom Zone, que é uma cena que o Fantástico Four usou muito. Com isto alteramos um pouco a origem do Dr. Doom, onde ele ganha a cicatriz na cara e no corpo durante uma experiência com o Reed Richards, e por isso é que ele usa aquela máscara para ocultar o rosto e odeia tanto os Fantastic Four, ao ponto de jurar acabar com eles. Aqui, em vez de usarmos esta experiência como a origem do vilão, poderíamos explicar que a desfiguração do Dr. Doom ocorre com o ataque do Galactus e durante a possível fuga do universo dos Fantastic Four. E assim criávamos a motivação e o plot da origem do Dr. Doom para mais tarde usarmos no filme dos Vingadores, e porque da motivação dele de viajar pelo multiverso para encontrar o Reed Richards, que lhe destruiu a vida, por assim dizer, não é? Outro ponto que tenho que mencionar é que neste momento também nós não temos o Molecular Man no MCU, mas acho que podemos adaptar este personagem e apresentá-lo como uma versão do Kang. Desse modo, o Doom iria usar o Kang, dada a sua ligação com todo o multiverso, como nos foi apresentado no Quantumania e nas séries do Loki. E desse modo, o Dr. Doom utiliza a ligação que existe no multiverso dos Kangs e aproveita-se disso para viajar através dos diferentes universos. E não só deste modo introduzimos um Doom com um propósito, como também acabamos com a história do Kang para não a deixar sem desfecho depois do despedimento de Jonathan Majors. E que apesar dos rumores indicarem que o Kang iria sofrer um recast, esta semana saiu uma notícia que pelos vistos existe uma cláusula no contrato de Jonathan Majors que diz que só ele podia representar todas as variantes do Kang. Não sabemos para já isto é a realidade, mas explicaria de certo modo o porquê de todos os Kangs no Conselho dos Kangs que foi apresentado no Quantumania tinham a cara do Jonathan Majors. Assim usamos o Dr. Doom para limpar esta parte da história do Kang e ao mesmo tempo ficava ele assim como um mauzão da saga do multiverso, com possíveis implicações até para a parte do Loki no sexto filme dos Vingadores, porque o Dr. Doom poderia querer alcançar o poder do Deus das Histórias, como foi apresentado na série de Loki, e tornar-se no Secret Wars o Imperador Deus que vemos nas bandas desenhadas, adaptando assim esse modo a parte que ele controla o multiverso para o grande ecrã. O que torna isto, de certo modo, algo poético é que se tivermos em conta que o MCU começou com o Robert Downey Jr., com o primeiro filme do Iron Man, e agora fechamos o MCU com o ator no papel de vilão, o que significava que depois de ter criado o universo da Marvel, este morreria pelas mãos dele de igual modo. E desta maneira tínhamos assim o soft reboot que falam há anos que a Marvel quer, e começaria um novo universo com diferentes atores, a dar vida aos personagens, mas desta vez a Marvel Studios podia brincar na sua caixa de areia como praticamente todos os personagens que criou, visto que agora os X-Men já podem ser usados pela Disney depois da aquisição da Fox. Contudo, o único leque de personagens que ficaria em falta ainda seria a parte do Spider-Verse, que ainda está nas mãos da Sony. Mas qual é a tua opinião sobre termos o Robert Downey Jr. a interpretar o Dr. Doom no MCU? E o que é que achas da possibilidade dele ser introduzido através do filme dos Fantastic Four? Diz-me a tua opinião nos comentários. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar um gosto e de subscrever o canal, isso ajuda bastante e eu agradeço. Se quiseres apoiar o canal, podes passar em lojageek.net, onde tem lá assim várias t-shirts, canecas e por aí fora, e podes ver o que te agrada, e desse modo também ajudas aqui o canal. Não percas as notícias no 3azulcrom.pt. Obrigado por teres assistido, eu sou o PM e eu vejo-te por aqui. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!